A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala o presbítero Marcos Vinícius. E nesse momento Deus tem uma palavra de cura para a sua vida. Deus tem uma palavra de mudança de vida. Deus tem uma palavra de salvação para você que se encontra longe de Deus, para você que não conhece a Deus. Através desta palavra, em nome de Jesus, Deus, Ele irá falar contigo poderosamente. Eu convido os irmãos a estar lendo o Evangelho segundo escreveu Mateus, em seu capítulo 2, verso 1 em diante. E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ouvindo isto, o rei Herodes se inquietou e toda Jerusalém com ele. Convocou os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo havia de nascer. Eles lhes responderam: em Belém da Judéia, porque está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais cidades de Judá? Porque de ti sairá um chefe que apacentará Israel, meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos. E lhes pediu informações exatas sobre a data em que a estrela lhes havia aparecido. E os enviou a Belém, dizendo-lhes: ide, informai vós cuidadosamente a respeito do menino, e quando o achardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. E eles, ouvindo o rei, partiram. Eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre o lugar onde estava o menino. E eles, vendo a estrela, se alegraram com grande júbilo. E, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, se prostraram e o adoraram. E, abrindo seus tesouros, lhes entregaram suas ofertas, ouros, incenso e mirra, sendo avisado em sonho para não voltarem a Herodes. Regressaram por outro caminho por sua região. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é um texto muito forte, é um texto poderoso, porque nos fala sobre Jesus, nos fala sobre Deus. E tudo que fala sobre Deus, fala sobre Jesus, é poderoso, é forte, é tremendo, porque traz ensinamento, traz direção para quem ouve a palavra de Deus, para quem ouve os ensinamentos de Jesus. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler fala sobre a visita dos magos. E após Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes daquela época, uns magos daquela época vieram do Oriente para Jerusalém, porque eles queriam saber, louvado seja o nome do Senhor, sobre o que tinha acontecido, sobre aquela estrela que desceu do céu. E perguntaram: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer?
vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles não eram crentes, eles não eram servos de Deus, eles eram magos. E mesmo assim, eles estavam à procura de Jesus, aonde Jesus nasceu. Sabe o que me chama a atenção? É que nos dias de hoje, que nós estamos vivendo, há muitas pessoas que não são crentes que buscam a Jesus. Há muitas pessoas que não são servas de Deus, que creem em Jesus, que creem na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E isso é bom, isso é maravilhoso, porque aos poucos Deus ele vai mudando aquela pessoa. Aos poucos, na caminhada, na busca, essa pessoa ela vai sendo transformada, ela vai sendo mudada. E ainda que ela não seja crente, um dia ela vai ser. Ainda que um dia ela não seja liberta do pecado desse mundo, um dia ela vai ser. Porque ela está buscando um ser divino. Ela está buscando um ser divino e único na face da terra, que é Jesus, mesmo sem o conhecer, mesmo sem compreender o poder que está sobre a vida de Jesus. Então, quem saiba, você seja uma pessoa, um homem, uma mulher, um jovem, que você não é serva de Deus, você não é servo de Deus, mas você está buscando a Jesus, você está procurando saber quem é Jesus. E eu te dou um conselho de Deus, em nome de Jesus. Continue com essa fé, continue com esse propósito de buscar, de acreditar, de ter sede por Jesus. Porque um dia Ele vai fazer algo poderoso na sua vida, que você mesmo ficará desacreditado. Um dia Ele vai te mostrar coisas que você mesmo vai ficar desacreditado e desacreditada. Pelo simples fato de você estar buscando a Ele. Porque Jesus é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqueles magos, eles viram a estrela descendo no Oriente e foram para adorar a Jesus. E eles não eram crentes. Olha o poder que há no nome de Jesus. Olha o poder que Jesus tem de resgatar aquelas que ainda não o conhecem. Louvado seja Deus. Então, quando Herodes, o rei, louvado seja o nome do Senhor, da Judéia, ouviu que aqueles magos estavam à procura de Jesus, Herodes se inquietou e toda Jerusalém com ele. Só que essa inquietação de Herodes não era uma inquietação por algo bom. Não era uma inquietação por algo que ele queria da parte de Deus. Não. Ele queria porque a intenção dele era fazer alguma coisa com Jesus. Se os irmãos forem estudar, os irmãos vão ver a intenção e a maldade que está na mente e no coração de Herodes para tentar matar Jesus. Então essa inquietação de Herodes não foi por algo bom, foi por algo ruim. Porque quando Herodes ouviu que os magos falaram que ele era rei dos judeus, sendo Herodes rei de da Judéia, louvado seja o nome do Senhor, ele não gostou, porque Herodes pensou que ele era o único. Só que Herodes era o rei da terra. Jesus, ele é o rei do céu. Ele é o rei de toda a terra. Herodes, ele era um rei limitado.
ele tinha autoridade e controle sobre algumas partes daquela terra. Mas Jesus, sendo o Rei dos Reis, ele tem todo o poder e todo o controle sobre todo o planeta Terra. Porque ele é infinito, ele é incompreensível. E ele manda na terra, ele controla a terra conforme a vontade dele. Então nós vemos através desse texto que quando um homem ouve que há outras pessoas, que pode haver outras pessoas com a mesma autoridade ou até maior do que a deles, do que a dele, ele se inquietou, porque ele queria ser único. Então, isso é ensinamento de Deus para a nossa vida, porque nesse mundo há diversos títulos, cargos, há diversos nomes e honras que Deus ele pode dar ao servo e à serva do Senhor. Só que outras pessoas que também ocupam e também têm o mesmo cargo que nós, eles podem se inquietar com a minha e com a sua vida. Mas, irmão, eu trabalho na mesma firma do que ele. Eu trabalho na mesma firma do que ela. Eu faço a mesma coisa do que ele. Eu faço a mesma coisa do que ela. Por que estão se levantando contra a minha vida? Se eu não faço mal para ninguém. Basta você ter a Deus, que Deus, ele te leva a lugares, Deus te faz ir para lugares que as outras pessoas não vão. E isso traz inquietação, porque Deus, ele deu autoridade completa e máxima no nome de Jesus. Por isso que os magos chamaram Jesus de Rei dos Judeus. Só que Herodes, sendo rei também, ele não gostou. Porque tem pessoas que são soberbas, são orgulhosas, são amantes de si mesma, que não gostam de ver o seu próximo melhor do que ele, melhor do que ela. Não gosta de ver o seu próximo crescer mais do que ele, crescer mais do que ela. E fica inquieto, porque não quer ver crescer na frente dele nem na frente dela. Louvado seja Deus. Então Herodes convocou os chefes dos sacerdotes e escribas do povo e perguntou onde o Cristo havia de nascer. Meus irmãos, todo perseguidor, ele tem uma forma, ele tenta achar uma forma de procurar a saber mais da vida da quem é que ele persegue. Você pode ter certeza que ainda que você não veja pessoas falarem, pessoas se manifestar como seu perseguidor, ainda que você não veja, entenda que através dessa palavra, Deus ele está mostrando que os seus inimigos, ainda que não se manifeste contra você, mas eles procuram saber sobre a sua vida. Eles procuram saber o que você faz. Eles procuram saber se você é o que você é mesmo, para tentar achar brecha e te botar contra a parede, para tentar achar falha em você e te culpar pelo seu pecado. Porque essa é a função de Satanás. Quando ele acha a brecha em um ser humano, ele coloca desejo, ele coloca raiva e inveja para uma pessoa perseguir a outra a ponto de querer saber da vida da outra, a ponto de querer saber sobre as coisas que essa pessoa faz, por causa da inveja, por causa da raiva e da ira que o diabo coloca no coração dessas pessoas. Louvado seja Deus. Então Herodes foi procurar aonde Jesus Cristo havia de nascer e perguntou para o povo que estava com ele.
E responderam: em Belém da Judéia, porque está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que apacentará Israel, meu povo. Então, o que aconteceu com Jesus, aonde Jesus nasceu, foi uma profecia. Foi algo dito pelos profetas, que Jesus viria e nasceria na terra de Judá. E a terra de Judá, meus irmãos, a Bíblia está falando aqui que era a cidade principal, menor de todas as cidades de Judá. Era a menor cidade, mas de lá sairia o chefe que apacentaria a Israel, que lá sairia um pastor que traria novamente as ovelhas para o aprisco de Deus. Porque Jesus, ele veio especificamente para Israel, ele veio para os israelitas, mas em João fala que os israelitas não o receberam, e todo aquele quanto recebeu a Jesus, Jesus dá o poder e a autoridade por Deus de ser chamado de filho, porque os israelitas não aceitaram a Jesus. Então olha só que maravilha, de coisas pequenas, de lugares pequenos, podem acontecer coisas grandes. De lugares pequenos podem sair pessoas, homens e mulheres de Deus na face da terra. Meus irmãos, nós não podemos se enganar com a aparência. Há muitas pessoas de roça, de fazenda, de lugares simples, que têm chamado de Deus e que às vezes nem sabem. Tem pessoas que vivem em lugares pequenos, pobres, humildes, que são usadas por Deus, que têm um chamado de Deus tremendo na terra. Então nós não podemos se enganar com a aparência. Eu estou pregando e falando com pessoas que você veio de uma geração humilde, você veio de uma descendência humilde, e talvez você olhe para a sua própria vida e pense: eu não tendo nada e nem ninguém, sendo uma pessoa pobre, Deus me usar, Deus me chamar para fazer a obra dele? Sim, meu irmão, sim, minha irmã, porque Deus, ele não olha para a aparência. É de lugares pequenos que Deus faz homens grandes e mulheres grandes na face da terra. Então, quando aquela palavra profética foi recitada nesse texto, a Bíblia fala: então Herodes mandou chamar secretamente os magos, ele pediu informações exatas sobre a data em que a estrela havia aparecido. Olha como é a perseguição na vida de quem tem chamado, de quem tem promessa. Porque Jesus é a promessa de Deus. Jesus é a salvação da humanidade. Então Herodes mandou secretamente chamar os magos e pediu informações exatas, pediu coisas certas, provas concretizadas, aonde a estrela havia aparecido. Louvado seja o nome do Senhor. Então é assim o meu e o teu inimigo. Ele não faz as coisas abertamente. O inimigo da minha e da sua alma, ele trama secretamente. É pelas costas que o inimigo trama. É com fofocas que o inimigo trama. É no secreto que o inimigo trabalha para destruir as vidas e as almas com conversas, com ideias, com mentiras. Louvado seja o nome do Senhor. Então,
Herodes enviou a Belém os magos e pediu para eles informar cuidadosamente a respeito do menino para Herodes. Porque Herodes disse, para que eu também vá adorá-lo. Olha a mentira de Satanás. Herodes, cheio de maldade, cheio de corrupção no coração, cheio de ira e raiva, dizendo para os magos que ele queria saber aonde Jesus tinha nascido, para ele também ir adorar Jesus. Mentira de Satanás. Meus irmãos, entendam uma coisa. A Bíblia, ela nos fala, pois não é de se admirar, porque o diabo também se transfigura em anjo de luz. Satanás se transfigura em anjo de luz. Meus irmãos, nós temos que buscar discernimento, porque nem todo mundo que fala que é crente, nem todo mundo que fala que busca a Deus, nem todo mundo que fala que acredita em Deus, acredita de verdade. Porque é assim que o inimigo ele faz. Ele vem dizendo coisas que todo mundo quer ouvir. Ele vem falando coisas que todo mundo gosta de falar, para que ele não seja notado. Se os irmãos for pensar, vamos analisar então. Herodes cheio de raiva, querendo saber onde Jesus estava para matar ele. Se Satanás, que estava usando a boca de Herodes, a vida de Herodes para matar Jesus, imagina se ele tivesse falado para os magos, me informe onde Jesus nasceu, que eu quero ir lá matar ele, que eu quero ir lá acabar com ele. Será que não ficaria muito visível o que Herodes queria fazer? Ficaria sim. Então o inimigo é dessa forma que ele age. Ele não faz de uma forma que todo mundo entenda. Ele faz de uma forma que ninguém entenda, que ninguém dá nada. Mas ele está tramando a queda. Ele está tramando e quer ver a queda do ser humano. Então você não pode se enganar com palavras. Você não pode se enganar com conversas que parecem ser agradáveis aos teus ouvidos. Porque a intenção dessa pessoa pode ser que queira te matar, sem que você perceba. Então, a Bíblia fala no versículo 9, eles ouvindo o rei, eles ouviram a ordem do rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles. A estrela estava à frente deles, e quando eles foram andando e chegaram sobre o lugar onde o menino estava, a Bíblia fala, e eles vendo a estrela se alegraram com júbilo. A estrela do amanhã, a estrela de Davi, essa estrela aqui está falando de Jesus, está simbolizando Jesus. E quando eles viram, eles se alegraram, porque quando nós vemos a Jesus, nós ficamos alegres. Quando nós vemos Deus, quando nós ouvimos a Deus, nós ficamos alegres. Essa é uma vitória muito grande que Deus dá para quem crê na palavra dele. Quando você busca, quando você crê e vive para Deus, você vive em alegria e em grande júbilo. Porque você vê Deus, você vê Jesus em todos os aspectos da sua vida. Então entraram na casa onde Jesus estava e Maria, mãe de Jesus, se prostraram e adoraram. E eles abriram os tesouros deles e entregaram as ofertas, ouro, incenso e mirra para Jesus. E eles foram avisados para não voltar para Herodes. Então eles voltaram para outros caminhos. Então é assim, meus irmãos. É dessa forma. Nós temos que entregar o nosso melhor para Jesus. Nós temos que fazer o melhor para Jesus. Sendo bens materiais, riquezas, adoração, louvor, nós temos que entregar para Jesus, porque nada nesse mundo é mais valioso do que Jesus. Dinheiro, bens materiais, presenças de homens e mulheres, não é mais precioso do que a presença de Jesus. Louvado seja Deus.